Seja bem-vindo a mais um programa Família e Sociedade, um programa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, promovido pela sua chancelaria. E, conforme o nome do programa diz, falamos sobre a relevância da família e as ameaças, os perigos que ela sofre na nossa sociedade moderna. Você vai estar comigo e também com a minha esposa, Suênia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E o nosso entrevistado de hoje, para falar sobre o tema da família como projeto original de Deus, lá a partir do Antigo Testamento, é o professor Daniel Santos, que é professor de Antigo Testamento no Centro de Pós-Graduação do Jumper. Professor Daniel, obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando e Suênia. É um prazer estar aqui com vocês. Então, já que nós já falamos qual vai ser o nosso debate desse programa, conta para nós um pouquinho, professor, de qual era o projeto original da família no Antigo Testamento. O que Deus esperava quando criou esse modelo de sociedade? Boa pergunta, Fernando. Você entrou de uma maneira apropriada, porque geralmente as pessoas abrem a Bíblia e tentam encontrar ali um modelo de vida, um modelo de família para as suas vidas. E eles ficam espantados, porque encontram pessoas fazendo todo tipo de coisas horrendas, terríveis. Então, a pessoa chega a um ponto e fala, eu mesmo já tive que pular umas histórias na Bíblia, lendo com a minha filha, porque... Ainda não é hora dela entender. Ainda não era hora dela saber aquelas coisas. Claro. Mas então, o que acontece? Nos primeiros 3 capítulos da Bíblia, você encontra o plano original de Deus para a família. E a partir dali, você encontra as consequências terríveis de um modelo de família que foi interferido pelo pecado. Então são coisas diferentes. Aquilo que nós vemos na Bíblia não é aquilo que Deus criou, necessariamente. Não. Do mesmo jeito. Em termos de volume, não. Porque a partir de Gênesis até o final do Antigo Testamento, você encontra aí vários testemunhos do que acontece com a família que fugiu, né, ao padrão original de Deus. Né? Então vamos lá por partes. O que foi que Deus criou? Então, que Deus criou. O homem foi criado, o ser humano foi criado, né, e dentro de 4 pontos principais. Primeiro, Deus queria que o homem, juntamente com a mulher, fosse um casal que dominasse, né, a sociedade, o ambiente onde eles vivessem. Então, a família, ela tem essa característica. Ela não foi feita para viver subjugada por pressão política, financeira, catástrofes, mas, pelo contrário, ela devia exercer um certo domínio sobre o local onde ela existe. Um domínio responsável, né? Responsável, né, que gerasse, inclusive, multiplicação dos dons de Deus no local. A segunda coisa, Deus pediu para que o homem e a mulher obedecessem. Era um pedido que era simbólico, mas aquilo ia gerar um fruto muito importante, de criar no primeiro casal, na primeira família, a responsabilidade de promover o valor da obediência. Isso é um elemento fundamental para a sociedade hoje, em qualquer época. Ou seja, ele estava estabelecendo até um princípio de autoridade daquele casal. Exatamente. E às vezes a obediência parece cega por um certo ponto, mas mesmo sendo cega em alguns aspectos, a geração seguinte precisa aprender a obedecer para poder ver o fruto, né, posteriormente. Então, esse é o segundo, né? O terceiro elemento é o fator da comunicação. O relato bíblico nos fala que Deus conversava com Adão e Eva na virada do dia. Andava, né, pelo jardim na virada do dia. Andava, né? Como que ele andava, a gente não sabe, mas diz o texto bíblico que ele conversava. Eu acho interessante isso. Deus, com certeza, é muito ocupado. Tirou tempo para passear com o primeiro casal. Para investir no relacionamento, né? Na comunicação. Aí eu imagino o que é que Deus teria conversado com esse primeiro casal. Que privilégio, né? Era um privilégio. E era um privilégio que estava explorando exatamente um aspecto que nenhum outro ser criado por Deus tinha a capacidade de comunicar. Então, Deus queria explorar esse privilégio. Não fui eu quem os criei com a capacidade de conversar. Maneira. Então, agora eu tenho que ir lá conversar com eles. Então, eu acho que esse é um terceiro e muito importante elemento. E o quarto? O quarto é a surpresa, né, de ser Deus quem trouxe Eva, né, ou seja, a esposa para o homem.
Então, isso tem uma implicação importante. Ele não deu a oportunidade dele escolher. Ele foi e apresentou, simplesmente. Não deu. A única coisa que ele deu, eu não sei se você lembra do relato, mas... Ele andou entre os animais e ele percebeu que não havia ninguém que lhe fazia par, né? Mas na verdade o pedido foi que fosse olhar os animais e dar nome para eles. E nessa tarefa ele começou a perceber que todos os animais tinham um par. E ele viu que ele não conseguiu se achar entre os animais nenhuma leoa, nenhuma girafa com quem ele pudesse se sentir parceiro. Então é daí que nasce a necessidade, né? Diz o relato bíblico. E ele sentiu que ele estava só e Deus viu que isso não era bom. Então são 4 elementos importantes no início, né, na primeira família, que vão, como eu disse, eles não tiveram tempo nem de ser explorados e expandidos, porque logo depois o homem se enveredou no problema sério, né? Deu as costas para Deus, preferiu seus próprios caminhos, a própria vontade. Então não houve espaço, né, para Deus expandir aquilo que foi simplesmente colocado em questão assim de uma semente apenas. Né? E depois disso vieram muitos problemas, né, decorrentes da queda, né, decorrentes do pecado, né? Como que você entende que a família sofreu esses problemas, né? Quais foram as consequências e questões mais comuns que afetaram esse relacionamento familiar que Deus havia estabelecido? O primeiro problema que eu vejo é a questão da inimizade. Logo depois que Adão e Eva eles pecaram e Deus exerceu a disciplina imediatamente, falando sobre a interferência demoníaca na situação, ele falou que ele iria estabelecer uma inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, que é Satanás. Apareceu um conflito aí já. Essa inimizade ela foi semeada por Deus. E ela tem o propósito de distanciar as coisas de Deus das coisas do diabo, vamos colocar assim. Agora, essa inimizade, ela tem um preço e ela gera um transtorno na sociedade, no contexto onde a família vive hoje. Então, sem dúvida, o primeiro fruto dessa inimizade acontece quando nos 2 primeiros filhos do casal, um mata o outro. Por inveja. Uma tragédia familiar. É uma tragédia literalmente sem precedente. Né? Nunca tinha acontecido. A primeira morte, né? A primeira morte. Então, esse é um problema seríssimo. Mas problemas de ordem econômica depois também transcorreram. A família, por exemplo, fora do modelo original, mas no período do Antigo Testamento, ela é bem diferente, Suênia, daquilo que nós vemos hoje. Sim. Hoje, por exemplo, você olha, as pessoas tentam encontrar na Bíblia o modelo do pai trabalhando, a esposa em casa e os filhos sendo sustentados pelos pais. Sim. Vamos pegar esse exemplo básico. Esse exemplo não é bíblico. Não estou querendo dizer que a mulher tem que ficar em casa, a questão não é essa. A questão é que o modelo de família na Bíblia, que é fora do projeto original, mas que você encontra na Bíblia, a família era um núcleo produtivo. Então, o pai não precisava sair de casa para ganhar a vida, mas a própria família gerava o seu sustento. Agora, tinha muitas outras coisas que a gente vê lá que, às vezes, como você disse, nos arrepiam, né? Por exemplo, poligamia, leis que eram pertinentes ao Estado teocrático de Israel e que eram aplicadas, né, que hoje nos causa estranheza. Então, essa e outras coisas a gente vai tratar no nosso próximo bloco. Então, não saia daí, continue com Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o nosso tema é a família no Antigo Testamento, o propósito original de Deus. E
como nós conversávamos com o nosso convidado, o professor Daniel, você falou a respeito do projeto original de Deus, que depois foi desvirtuado. Aquilo que a gente encontra na Bíblia, nas páginas do Antigo Testamento, não é mais aquilo que Deus havia planejado, não é isso? Isso. Como a gente pode olhar, então, com que critérios a gente pode analisar, então, essa família do Antigo Testamento? Tão, né, olha só, diferente do que... filhos deviam ser apedrejados se fossem desobedientes. Homens que tinham mais de uma mulher. Aliás, Salomão, né, 700 mulheres e 300 concubinas, não é? E Deus não se manifestava de nenhuma forma em relação a isso, né? Como que a gente analisa isso? Você já jogou uma baciada de coisas aí. Mas vamos pegar o exemplo dos filhos apedrejados. Interessante isso. É uma questão de disciplina. No Antigo Testamento, a ideia do filho desobediente, no caso lá ele já era adulto, não era uma criança mais. Ele ainda assim era passível de ser disciplinado. E o ato de disciplina de um filho adulto, no caso lá ele era beberrão, né? E era também envolvido com promiscuidade, devassidão moral. Então, o pai e a mãe, eles eram responsáveis em levar o filho diante do portão da cidade, para que aquele ato fosse um ato público, e a correção era pública, para que, mais do que disciplinar, as outras famílias pudessem pensar, puxa vida, aquele casal está levando a sério a vida moral que Deus planejou para a família. Não deixa eu entender, então o casal hoje, para levar a sério a palavra de Deus, também tem que apedrejar os filhos, não? Ou literalmente e dar uma surra no filho lá na frente da igreja, né? Não, mas não precisaria isso. Mas esse aspecto, Fernando e Sônia, eu acho importante talvez tentar resgatar em uma maneira viável o princípio, né? E adequada para dessa lei, né? A nossa cultura, que é tornar algum aspecto da sua disciplina sobre o seu filho e filha público. Então, seria bom, às vezes, os casais sentarem, olha, eu disciplino meu filho por causa disso e disso. E você possa falar, que é isso? Mas isso aí não merece ser disciplinado. Então, um debate, um intercâmbio do nível de disciplina e o que é disciplinado é produtivo. E é isso que essa lei do apedrejamento público, agora, ela revela. Dá um caso em particular, né? A gente sempre ouve falar de casais assim, eles conversam entre si, né? Não vamos ralhar com o filho, não vamos brigar com o filho na frente dos outros, vamos deixar para brigar em casa com ele. Uhum. Mas será que em alguma medida talvez isso não devesse ser revisto? Ou seja, quando pais cristãos, de alguma maneira, dão uma bronca no filho com outras pessoas por perto, não seria também isso um testemunho diante dessas outras pessoas? Seria se o assunto for, por exemplo, o menino derramou um copo de leite numa festa, numa mesa. Isso é uma coisa. No caso do Antigo Testamento, o filho era beberrão, era devasso e envolvido com promiscuidade. Então isso gera uma distorção na sociedade. Exatamente. O desgaste é social, né? Social. Não é apenas daquele núcleo familiar, né? Então, a consequência daquele comportamento, ela influenciaria também a laranja podre, outros naquela sociedade. Exatamente. Né? E está envolvendo família de outros, né? Está envolvendo filhas de outros. Então, nesse caso, alguém tem que se posicionar. Disciplina pública. E a disciplina pública, que é o caso do apedrejamento, lembra lá que quem ia apedrejar era a sociedade ali, a comunidade. Então, existe aí um valor também moral de se eu apedrejo, é porque eu estou também eu estou de acordo de que aquele ato não é um ato que eu aprovo. Uhum. E agora imagine o seu filho, se você estivesse apedrejando, né? E o seu filho estava ali atrás vendo, puxa vida, meu pai apedrejou ali o filho do outro, por causa disso é melhor eu andar na linha agora. E eu acredito que não havia apedrejamento toda semana. Acho que um apedrejamento por ano era suficiente para acalmar o restante de todos os filhos por um longo período, né? Agora, como Deus se relacionava com uma sociedade que tinha tantos problemas como essa? Por exemplo, poligamia, não é? Hoje em dia, se alguém se declarar que está em mais de um relacionamento com mais de uma pessoa do sexo oposto,
ou qualquer que seja o sexo, né? A pessoa não pode ser aceita numa igreja, por exemplo, nem católica, nem protestante, né? Como que Deus tolerava, então, se relacionar com profetas, às vezes, reis, que tinham uma vida assim tão complicada do nosso ponto de vista moderno, atual, né? É interessante a sua pergunta. Quando o homem ele afasta do plano original por causa da desobediência e aí a questão moral do homem ela é comprometida, Deus entende que não adianta ele ficar aconselhando, proibindo, aumentando a lista de coisas que podem e não podem ser feitas. Deus, mais do que ninguém, entende que a raiz de tudo isso é o distanciamento do ser humano do seu Criador. Então, Deus ele procura remediar e resolver por completo em Cristo, né, esse problema. Enquanto isso não é solucionado finalmente, né, na obra de Cristo, você vai encontrar então pessoas tendo todo o desvio, como você citou, o caso de Salomão. Vamos pegar Salomão para Cristo agora por um momento. Salomão... 700 mulheres e 300 concubinas. Né? 1000 sogras? Exatamente. Imagina os problemas familiares que ele não tinha que resolver, né? Isso. Eu dou aula na universidade também e essa é uma pergunta típica, né, de alguém que já tem uma certa inclinação para fazer deboches, né, da narrativa bíblica, e esse é um prato cheio. O que é que você fala aí de Salomão, que essa mulherzada que ele tinha? Na verdade, se você quem lê realmente a narrativa bíblica, um pouquinho mais de atenção, você vai perceber que esse período na vida de Salomão aconteceu quando ele já era velho. Por que eu sei disso? Primeiro porque eu já li, né? Mas há uma evidência que talvez você vá lembrar. A rainha de Sabá, quando ela visitou Salomão, nós lemos que ela observava tudo, não era só a sabedoria, mas ela observava a roupa dos criados, observava aonde os servos eles estavam diversos detalhes posicionados. Ela teve, né? Eu pergunto para você, Suênia, você acha que a rainha de Sabá não teria observado no final da lista e aquela mulherzada que não saía do pé dele? Vai ver que Salomão não botou o harém no city tour, né? Mas é interessante que ele levou a rainha de Sabá em vários lugares, incluindo o templo, né? Porque fala que ela ficou boquiaberta com a maneira como era oferecido o holocausto no templo. Né? Então, logo isso acontece no capítulo 10 do livro de Reis. No capítulo 11, já é a narrativa que fala das mulheres de Salomão, das tantas que ele tinha. Em apenas um capítulo, você encontra o início da narrativa das mulheres e no mesmo capítulo, já fala que Deus pediu o trono de Salomão, tirou do trono, sentenciou por causa daquele envolvimento. E lá o texto inclusive fala que por 2 vezes Deus apareceu para Salomão para falar sobre isso. Então, se você fosse observar... Nunca houve uma conivência, então, de Deus. Exatamente. Em um único capítulo, o texto narra um envolvimento de Salomão com essas mulheres e no mesmo capítulo já aparece também a sentença de Deus. Bom, nós temos problemas também atualmente com as nossas famílias, né? A sociedade convive com dificuldades, com adultério, com os jovens tratando a sexualidade de maneira às vezes banal. Então nós vamos tentar no nosso próximo bloco, você que está nos assistindo, não saia daí porque a gente vai tentar fazer um link com isso, pegar os problemas que a sociedade atual vive e tentar fazer uma análise à luz daquilo que a palavra de Deus dizia desde lá do Antigo Testamento, do propósito original de Deus. Então não saia daí, voltamos com o programa Família e Sociedade. Estamos no nosso último bloco do programa Família e Sociedade,
tratando sobre a família, projeto de Deus no Antigo Testamento. O nosso convidado, o professor Daniel, ele falava sobre o fato de Deus nunca ter concordado com os vícios morais do ser humano desde lá do Antigo Testamento, né? Salomão nunca teve aprovação de Deus para os seus 1000 relacionamentos diferentes, não é isso? Hoje, professor, como o senhor vê, nossa sociedade caminha para a família ser uma coisa meio que para a extinção da família, não é? A conserto para a sociedade, o senhor olhando o Antigo Testamento, será que haveria uma maneira de a gente remediar essa dissolução da família a partir do modelo que nós temos no Antigo Testamento? Eu creio que é interessante que Jesus ele podia ter casado, sido um bom pai, ele teria dado um excelente exemplo do que fazer. Não fez, né? Ele nem se casou e não teve filho e também não teve esposa. Deixou então em aberto aí essa questão. Todavia, ele veio, como eu disse, resolver o problema principal, que é garantir novamente o acesso, né, e a comunhão com o Criador. É essa proximidade novamente com o Criador que vai possibilitar que os elementos originais da família voltem a ser estabelecidos. Então, ele foi na raiz do problema, né? Exatamente. Eu não acho que Deus, eu creio que Deus não abandonou o plano original. Sim. Ele, na verdade, enviou, né, a proposta de Cristo exatamente a sedimentar aí o espaço que foi criado pelo pecado para dar continuidade ao plano original, que é bom, que é o melhor, é o plano perfeito de Deus, mas por causa da condição humana, ele não foi viável desde, né, do período do Antigo Testamento até chegar no final ali. Então, mas de qualquer forma a gente vê vários relatos no Novo Testamento que trazem prescrições para a família, buscando que esse plano original de Deus para a família seja restabelecido, né? Então, embora Jesus não tenha sido esse exemplo como marido ou como pai, ele deixou muitos relatos, né? E como que a gente poderia, por exemplo, aplicar aqueles textos que falam sobre que o marido deve ter apenas uma esposa, deve educar os seus filhos, para uma sociedade que hoje vai quase que de encontro a esse modelo, né? Como que a gente poderia entender que esse é o modelo ideal e que esse modelo é benéfico para a sociedade? Boa pergunta, né? Eu estou pensando aqui, se nós começássemos a aplicar os 4 princípios, né, básicos da família hoje, vamos começar com um deles. A família, ela foi originalmente, né, o plano original é que a família não funciona bem sob pressão, sendo escravizada, nem por questões econômicas, sociais e também da natureza. Ela não funciona bem. Então, se você aperta todo mundo para viver num cubículo, vai gerar problemas naturalmente. Se você põe a família sob estresse financeiro, vai gerar problema. Se você põe a família para viver num lugar que alaga, como nós estamos vivendo, vai gerar problemas. Então, eu acho que a família hoje, à luz daquilo que nós lemos no Novo Testamento, precisa, já que agora ela tem o acesso para retornar a ter comunhão com o seu Criador, resgatar um de cada vez, o máximo que ela pode, desses valores. Desenvolver um estilo de vida que minimize a escravidão, né, do núcleo que a gente chama como família, a escravidão por dívida, escravidão por consumo, né? Consumismo, prazeres, né? Prazeres, se viver em locais que naturalmente vão gerar problemas de ordem, no caso, como estamos vendo, né, de catástrofes, ou também sujeitar a condicionar sua família a viver num ambiente que é propenso à promiscuidade, é propenso a tantos outros problemas. Então, à medida que a família vai resgatando, né, o privilégio e o benefício de ter comunhão com o Criador,
ela tem que voltar a desfrutar, né, de dominar o ambiente, de ter comunhão com esse Criador, né, e essa comunhão tem que envolver o diálogo, né, a conversa. Nós temos que explorar mais isso, né, é a virtude do ser humano. O ser humano é o único que é capaz de conversar, de comunicar e de maneira prolífera a pensar, né, com palavras, né, e a gente precisa explorar isso na questão familiar. Então, Jesus, nesse caso, é a chave da questão, né? Porque à medida em que o marido, que a mulher e que o filho, ele vai buscar o seu relacionamento pessoal com Deus através desse caminho que Jesus deixou, então isso naturalmente vai fazendo com que o seu papel social seja redimido, não é isso? Exatamente, exatamente. Você deve se lembrar que Jesus, e o Novo Testamento em geral, admoesta, né, de que nós vivamos numa sociedade onde haja submissão, né, o apóstolo Paulo falando, né, tanto no âmbito familiar como o patrão civil, né? Então há essa necessidade. Ele estava ali, na verdade, tentando apontar novamente para um dos elementos, né, do modelo original da família. Exatamente, e a gente não vê uma ruptura nesse sentido, né? Porque tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo confirmam o relato da criação, né? De deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Você acha que hoje, então, a sociedade tem dificuldades? Porque eu vejo que é quase como remar contra a maré esse modelo original, né? A questão família, essa instituição, né? Esse conceito família, ele está se transformando, né? Hoje as famílias são de 2 pais ou 2 mães, ou filhos com várias esposas ou maridos diferentes, né? E como que a sociedade pode enxergar isso? Como que a família cristã pode conseguir lutar contra né, remar contra essa maré, né? Essa tentação, né, de aderir a esse modelo do mundo, né? Olha, tem várias maneiras, né? Eu participei de um congresso agora recentemente na África do Sul. Éramos quase 5.000 pessoas de 198 países. E é interessante quando você é colocado num contexto como esse, você percebe que nós brasileiros vivemos bastante influenciados por um modelo, que eu diria, ocidental, mas que não representa a grande maioria do resto da população. Por exemplo, eu fiquei assustado talvez eu já soubesse disso, mas na Índia, por exemplo, o norte da Índia, só o norte da Índia tem mais pessoas do que as Américas inteiras. E lá você não vai encontrar talvez o perfil que às vezes nós recebemos na mídia e que é de maneira bombástica passada para o resto do planeta. Então, uma coisa é o que pela mídia está veiculando um modelo de família, né, de 2 pais, 2 mães e assim. E outra coisa é o que realmente acontece, né, em países fora do eixo, né, das Américas e da Europa. Mas é ter a noção de que os nossos valores, nós não estamos sozinhos nesses valores. Exatamente. É isso, né? E nos apoiarmos nessa realidade, né? Não nos deixarmos convencer de que estamos sós, porque nós não estamos sós. A massa não está totalmente corrompida, vamos colocar assim. Tem muita gente ainda que pensa diferente do que busca esses padrões. Né? Exatamente. Professor Daniel, obrigado pela sua presença conosco. Tinha tanta coisa aqui a gente debater ainda, né? Vamos acertar aí para fazer mais um programa. Queria falar sobre machismo e a Bíblia, como a gente poderia analisar questões específicas do Antigo Testamento à luz da nossa sociedade moderna, mas a gente vai fazer isso em próximos programas, né? Então, obrigado pela sua presença, viu? Foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, nós estamos encerrando, então, o nosso programa Família e Sociedade. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail que vai aparecer na sua tela, famíliasociedade@mackenzie.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Nos vemos no próximo Família e Sociedade.